Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. O Centro de Integridade Pública diz que a CROL produziu informação suficiente para a Procuradoria-Geral da República de forma preventiva prender e confiscar os bens das pessoas implicadas no âmbito das dívidas ocultas. O CIP culpa a PGR e o chefe de Estado pela recolha incompleta de dados pela consultora independente baseada em Londres. Portanto, são notícias a acompanhar ainda nesta edição. Importa referir que os detentores dos títulos de dívida de Moçambique consideram que o governo não é obrigado a pagar os empréstimos feitos às empresas públicas MAM e Proíndicos, o que aumenta a capacidade financeira em 850 milhões de dólares, segundo uma notícia do portal Observador que cita a Bloomberg. De acordo com uma declaração enviada à agência financeira Bloomberg, citada pelo Observador, este grupo, que detém mais de 70% dos títulos de dívida pública de Moçambique emitidos no segmento da reconversão das obrigações da empresa moçambicana de atum, neste caso em Matum, considera que as conclusões da auditoria da CROL, da Comissão Parlamentar e do Tribunal Administrativo moçambicanos isentam o governo da garantia estatal dada aos empréstimos. Importa também que uma nota avançada neste mesmo artigo rejeitar estas garantias e liquidar a Proíndicos, a Mozambique Asset Management, neste caso a MAM e a Ematum, é a reestruturação adequada para limpar o sistema, isolar a balança de pagamentos de mais responsabilidades e restaurar o acesso ao financiamento externo, dizem os credores, numa nota citada pela Bloomberg. Estamos ainda a citar esta nota, que dá conta de que uma perda seria assim suportada na totalidade por quem emprestou às empresas públicas, o que faria com que os investidores em títulos de dívida soberana conseguissem ter os compromissos financeiros honrados. Ainda na nota é possível ver-se, ou é possível ler, que as contas deste grupo de detentores de dívida foram feitas com base à apresentação que o governo fez em outubro aos credores, na qual deu conta da sua intenção de reestruturar a dívida e não pagar as prestações dos empréstimos das empresas públicas. Finalmente, nos cálculos destes investidores, entraram também em linha de conta os recentes desenvolvimentos na melhoria, portanto, das taxas de câmbio, com a valorização do metical face ao dólar e as receitas fiscais provenientes da decisão final de investimento da petrolífera Eni, avaliadas em 16 mil milhões de dólares nos próximos 25 anos. Ainda no tocante à dívida pública, Ana Rita Sitoli diz que o relatório da CROL sobre as dívidas, portanto, revela que os princípios básicos de gestão foram pontapeados. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes. Por ora, como já vínhamos avançando quanto à abertura deste jornal, o Centro de Integridade Pública diz que a CROL produziu informação suficiente para a Procuradoria-Geral da República, de forma preventiva, prender e confiscar os bens das pessoas implicadas no âmbito das dívidas ocultas. O Centro da Integridade Pública considera que o recente relatório da CROL sobre as dívidas ocultas da Ematum, Proíndicos e MAM oferece elementos bastantes para o Ministério Público prender e confiscar imediatamente, de forma preventiva, os bens das pessoas implicadas, de modo a assegurar que estes consigam pagar pelos danos ao Estado caso sejam condenados. O diretor daquela instituição da sociedade civil reagiu assim ao documento publicado pela Procuradoria-Geral da República. Adriano Novunga diz que as bases da detenção e confisco seriam as despesas injustificadas de mais de $1 bilhão. O importante neste momento é o arresto preventivo. O que é que significa arresto preventivo? Confiscar o patrimônio das pessoas para que não seja espalhado
para que não se possa dispersar o património. E se as pessoas serem processadas, julgadas e condenadas, haver património para ressarcir o Estado. Essa é a questão. Mas neste momento é tudo no sentido preventivo, tanto a sua prisão como o arresto de bens. Quanto à auditoria, o CIP diz que o Ministério Público não teve uma boa liderança e acusa a PGR de falta de interesse em assegurar esclarecimento efetivo do processo. Se a liderança do processo estava com a PGR e foi a PGR que indicou as pessoas que deviam ter sido ouvidas, como foi possível que a PGR tolerou esta situação de o indivíduo A não fornecer informação em definitivo? É que, em situação de prossecução penal, o Ministério Público não fica à espera da vontade das pessoas envolvidas. Portanto, tem que agir e, tanto quanto a gente sabe, o Ministério Público não fez nada. O CIP diz que o chefe de Estado também tem culpa pela recolha incompleta de dados. O Presidente da República é superior hierárquico do indivíduo A que recusou-se a prestar informação. E também, tal qual sabemos, não houve ação por parte do PR para colocar o indivíduo a prestar a informação. E a pergunta aqui é, será que o CISE tem leis privativas de valor superior ao da Constituição da República? E o Presidente da República, na altura dos factos, era o Ministro da Defesa. Portanto, há que também ter em conta estes aspectos, o quão é que ele terá suficiente incentivo estrutural para ver este assunto a ser esclarecido adequadamente. Agora sim, Ana Rita Sitoli diz que o relatório da Kroll sobre as dívidas revela que os princípios básicos de gestão foram pontapeados. Já Fátima Mimbir e Paula Ferreira defendem transparência. O que revela esse assunto é que pontapearam-se todo tipo de procedimentos mais aceitáveis, que são padrões internacionais em termos de procedimento. Isso pontapeou-se. Está aí. É triste ver, mas é uma realidade. E a Fátima diz, isto é um resumo, nem quer... O que é que diz todas as 700 tais páginas? Eu acho que aí teríamos muito que aprender e dizer, há muita coisa que temos que mudar. Os nomes até deviam constar, porque se nós formos olhar para o objetivo deste trabalho, é avaliar a existência de eventuais infrações criminais. O crime não é cometido por números, são pessoas, e essas pessoas têm que ser identificadas, aqui está claro, ou identificar irregularidades à volta deste processo. Então eu acho que a partir do momento em que estamos à procura de eventuais infrações criminais, significa que há pessoas, há processos, e é preciso saber quem são essas pessoas. Se deve ter os nomes, eu acho que não, de facto. É preciso uma pessoa perceber que o auditor julga números, não julga pessoas. E se aparecem aqui os nomes das pessoas, acho que não é correto. Cabe ao sistema judiciário chamar as pessoas, não ao auditor. O auditor audita números, diz os números estão corretos, os números estão errados. Não é as pessoas estão corretas, as pessoas estão erradas. E pode correr em risco, porque não sabe julgar as pessoas, pode correr em risco de estar a nomear pessoas indevidamente. Sinceramente e humildemente não vou recusar que não haja arrogância, porque quem leu isto entendeu que a dada altura há sim arrogância, porque quem está em frente a este dossiê é a Procuradoria-Geral da República, é a entidade que defende a legalidade do Estado. Portanto, quem recusa prestar informação está a ser arrogante. Interessava-me mais ver o relatório principal, aquele da dívida, porque esse é que me vai dizer se a gente vai pagar esta dívida ou não. Este aqui dá para julgar realmente as pessoas que cometeram, porque da leitura disto percebe-se que há assim uma certa infantilidade, uma certa ingenuidade talvez, ou não, ou há um carnaval completo, não faço a menor ideia o que é que se passou nestas empresas, mas que realmente
é um bocado triste. E depois um aspecto que eu acho que é bastante interessante, que o próprio relatório ressalta, é a ideia de que toda esta maquinação foi possível porque nós estamos a falar de instituições opacas, não transparentes. Com dúvidas se o próprio Ministério da Economia e Finanças, através da Inspeção Geral das Finanças, consegue fazer uma auditoria, por exemplo, a uma força aérea, por exemplo, ou ao exército. Tenho imensas dúvidas que isso possa acontecer. Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. Os vendedores do mercado Wakakana, abrangidos pelo projeto da Ponte Maputo-Catembe, ainda não ocuparam as 140 bancas construídas no mercado Malanga, em protesto contra a falta de indemnizações. Os vendedores dizem que as bancas são pequenas e não são suficientes para todos os afetados. O município diz que todos serão abrangidos, mas o processo será de forma faseada. Este é o pavilhão construído para os vendedores retirados do mercado Wakakana, abrangido pela ponte Maputo-Catembe. O espaço, localizado no interior do mercado Malanga, tem 280 bancas novas, mas carrega velhos problemas no processo de reassentamento. As bancas são pequenas. Nós não havemos de ter aquelas bancas que nós vínhamos a ter. Agora, nós temos que habituar, utilizar 1,20 m. Isabel Mutice vende no Wakakana há 20 anos. Tal como outros 140 vendedores afetados, ainda não ocupou as bancas. As razões, ela mesmo descreve. Vendedeiras de Wakakana que serão de que vão ser albergados aqui, não cabem todos. Se chover, a chuva vai entrar, a ventania está à vontade, o calor entra. Não temos o como. Tudo isso cabe a quem? A nós. Nós é que estamos a sofrer. As bancas estão a ser divididas por igual entre os afetados pelo projeto da ponte e os vendedores do mercado Malanga, que cederam espaço para a construção do pavilhão. As anfitriãs dizem que não vão deixar as bancas vazias. Temos nossos irmãos que estão a sofrer que não tiveram bancas. E eles não vão ocupar as bancas. E nós, a partir de hoje é o último dia. A partir de amanhã, se os nossos colegas de lá de baixo não vêm ocupar as bancas, nós vamos solicitar os outros nossos irmãos que estão a sofrer fora, a queimarem de sol, de qualquer maneira, para ocuparmos todos o mercado. Outros insatisfeitos são os cidadãos que vendem roupa usada no mercado afetado. Reclamam que estão a ser retirados de um espaço minimamente organizado para instalarem suas barracas na rua. Condições são diferentes da maneira como está a ver aqui. Está a ver como está a ver aqui. Não tem condições nenhuma. Lá tem condições, porque nem agora, saindo para lá, vais ver de que se isto aí é ser tirado na sombra para o sol. E que não tem sentido. Se o Conselho Municipal tinha feito o mercado que nos prometeu, condigna, nos levar de que vão aqui, era melhor. O município de Maputo é que está a gerir o processo de reassentamento. Esclareceu esta terça-feira que o reassentamento está dividido em duas fases e que os vendedores que ainda não têm novas bancas serão abrangidos na segunda fase. No ar, o Jornal da Noite da STV e agora também na STV Notícias, para si que só agora que se juntou à STV Notícias tardiamente devido à transmissão de uma partida de basquetebol e continuamos a olhar para as notícias. Moçambique e Japão analisaram hoje os preparativos de reunião interministerial da Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África. Maputo acolhe em agosto a reunião interministerial da Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África. Para avaliar os preparativos do encontro, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros do Japão foi recebido esta sexta-feira pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Aldemiro Baloi. Discutimos as relações bilaterais, sobretudo económicas, para dar seguimento aos resultados da visita do Presidente da República de Moçambique ao Japão em março último. Em finais de agosto, Maputo vai acolher a reunião interministerial da TICAD. Por isso discutimos também a preparação das condições para a realização desse evento. Queremos aprofundar a cooperação, sobretudo na área económica, e o Japão
e vai aumentar os investimentos através de novos projetos na área de energia. Durante as conversações, as duas delegações não abordaram a fundo a possibilidade de o Japão vir a ser o comprador do gás que será produzido na área 1 da bacia do Rovuma. Foi tratado no contexto da importância de se continuar a trabalhar com o Japão no sentido de haver mais investimentos e também de concretizar os projetos que Moçambique almeja, e neste caso concreto tocou-se na importância de se avançar o mais rapidamente possível com o projeto de gás, e também falou-se sobre a importância do desenvolvimento do projeto do carvão mineral. Em relação à preparação do TICAD, abordou-se fundamentalmente a fase em que está a preparação, e neste momento estamos a finalizar, ou está-se a finalizar as consultas com vista a concretizar o convite aos países membros para poderem participar no evento. Antes de ser recebido no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o governante japonês manteve um encontro com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Um acidente de aviação fez 8 feridos, entre graves e ligeiros. O sinistro ocorreu hoje na Vila de Gondola, em Manica, e envolveu 3 viaturas. Aventa-se excesso de velocidade como causa do acidente. O acidente ocorreu na Estrada Nacional número 6, na zona de Mercado Feira, e envolveu estes 2 caminhões e esta viatura ligeira. Testemunhas no local contam que este caminhão, que seguiu o sentido Chimoio-Gondola, em alta velocidade, perdeu os freios e foi embater-se frontalmente com este outro caminhão que seguiu o sentido contrário, o qual foi chocar esta Toyota Corolla, projetando-a para a berma da estrada. Quantos feridos? Acho que aquilo ali foram 4. Foram 4, então, que foi bem mesmo mal alijado foi o motorista. O motorista foi bem mesmo alijado, até não sei se ele vai recuperar, já não se sabe. O condutor desta viatura ligeira, que ficou esmagada, descreve o momento de pânico que viveu. Aquele caminhão estava na velocidade de pé, só isso. Não aconteceu outra coisa. Não estava 3 pessoas aí. E nessa viatura que estavas a conduzir, eram quantos passageiros que estavam lá, além de si? Não tinha passageiro, é meu trabalhador. O Hospital Distrital de Gondola, para onde foram evacuados os feridos, confirma o acidente e diz que 4 das 8 vítimas contraíram ferimentos graves e 2 foram transferidas para o Hospital Provincial de Chimoio para cuidados mais especializados. Temos mais aqui 2 na sala de observações e o resto dos pacientes, que são 4, tiveram lesões ligeiras, são só escoriações, foram tratados em regime ambulatório. Até por volta das 16 horas, altura que gravamos esta reportagem, a circulação ao longo da Estrada Nacional número 6, na Vila de Gondola, estava condicionada por conta deste acidente. Carlitos Cadangue, Jorge Joaquim, STV. Moçambique é o 4º pior país da África Austral na ocorrência de mortes por acidentes de aviação. Só nos últimos 6 anos, 10.000 pessoas morreram vítimas de acidentes de aviação no local do sinistro. Os acidentes de aviação continuam a ser uma das principais causas de mortalidade no país. De 2011 a 2016, quase 40.000 pessoas foram vítimas da sinistralidade rodoviária. 15.000 contraíram ferimentos ligeiros, 13.000 graves e 10.000 perderam a vida no local. Entretanto, o número pode ser bem mais elevado. 10.000 mortos durante os últimos 6 anos. Apenas estamos nos a referir aos mortos no local do acidente. Nessa contabilidade não incluímos o número de mortos que se registraram no hospital. Como bem sabemos, acidentes de aviação são considerados mortos por acidentes de aviação todas aquelas pessoas que perdem a vida até 30 dias após o acidente. Mas por causa de dificuldades que existem, não temos conseguido contemplar o número de mortos que ocorrem após a entrada em unidades hospitalares.
O consumo de álcool e excesso de velocidade são responsáveis por cerca de 49% dos acidentes, mas existem outros fatores. Do período em avaliação, o ano 2014 teve maior registro de acidentes em todo o país. Em 2014 registrou aumento de acidentes de viação e o número de óbitos. Nós registramos cerca de 2.040 óbitos. Mas em 2015 e 2016 essa tendência voltou a reduzir. Essa situação registrou-se devido ao aumento de número de condutores registrados e também devido ao aumento do registro de viaturas no país. Só em 2014 nós registramos o maior número de veículos que entraram no país nos últimos 40 anos, desde a independência. Ciente da gravidade da sinistralidade rodoviária no país, a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária organizou seu primeiro workshop sobre álcool e velocidade na condução para sensibilizar a sociedade sobre os perigos de conduzir em estado de embriaguez. As minas de grafite de Anquabe, província de Cabo Delgado, foram reabertas 18 anos depois da sua paralisação. O empreendimento, avaliado em 12 milhões de euros, foi inaugurado esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Cerimônia tradicional, descerramento da lápide e corte da fita foram os momentos que marcaram a reabertura oficial das minas de grafite de Anquabe. O ato foi dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a quem coube a hora de ativar as máquinas da fábrica, que estava paralisada há 18 anos. Depois da visita ao empreendimento, seguiu-se o comício popular, onde o diretor-geral da GK Anquabe Graphite Mine, uma multinacional alemã, disse que foram investidos cerca de 12 milhões de euros para a reabertura da mina, usados para a reabilitação de infraestrutura, que deverão passar a processar cerca de 9 mil toneladas de grafite por ano. Durante os últimos 7 anos, trabalhamos arduamente, não só na reabilitação da planta, mas também alongamos a planta e aumentamos a sua capacidade produtiva de 6 mil toneladas por ano até 9 mil toneladas por ano. A nossa empresa, a GK Anquabe Graphite Mine, investiu 12 milhões de euros na reabilitação da mina e da fábrica de processamento. Para o Presidente da República, a reabertura das minas de grafite de Anquabe é apenas o princípio da implantação de tantas outras indústrias interessadas em explorar os recursos minerais de que a província dispõe. O reinício da produção e processamento de grafite extraído aqui em Anquabe constitui um marco crucial no processo que será sequenciado pelo desenvolvimento de outros depósitos minerais que a província de Cabo Delgado tem o privilégio de hospedar. A retoma de uma mina que no passado funcionou e fechou traduz o compromisso do governo de Moçambique na criação de um ambiente de negócios apropriado ao investimento do setor privado. Vamos combater a exploração ilegal e organizar a exploração artesanal dos minérios nacionais, de modo a que os nacionais tenham acesso ao que lhes pertence de forma legal e estruturada. Segundo pesquisas, esta mina possui uma reserva de mais de 100 mil toneladas de grafite e quase todo o produto será exportado para a Alemanha. A Comissão Parlamentar de Queixas, Reclamações e Petições está desde hoje em sessões de auscultação aos cidadãos, entidades públicas e privadas envolvidas em processos de querela submetidos à Assembleia da República. A auscultação vai durar 2 dias. O encontro com a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, marcou o início das atividades da comissão. Durante 2 dias, este grupo parlamentar vai se reunir com pessoas e entidades que submeteram queixas e reclamações ao Parlamento e os respectivos juizados para procurar dirimir os conflitos. Então, estamos aqui para ouvir aos peticionários e às entidades visadas em relação aos pedidos que entraram na Assembleia da República neste período de junho do ano passado até esta data. São mais de 100 de petições e queixas que têm na disputa de terras e questões laborais as maiores expressões. As petições que entram na cidade de Maputo estão relacionadas sobretudo com um pouco conflito de terra e outras são conflitos laborais.
ou porque as entidades patronais não cumprem com os procedimentos que estão lá nos contratos de trabalho, ou porque as reservas matemáticas, aquelas que são descontadas ao funcionário para serem enviadas ao Instituto Nacional de Segurança Social, não são canalizadas devidamente, e isso faz com que as contas finais para a aposentação tanto entram em erro, ou então o funcionário, portanto, não concorde com os procedimentos ou as contas feitas. Isso leva a um litígio com o patronado e obriga, portanto, a termos que ouvir as entidades. A Comissão Parlamentar de Queixas, Reclamações e Petições é um dos recursos mais usados pelos cidadãos quando julgam que os seus direitos estão a ser postos em causa. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, lançou hoje na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, um projeto que visa aumentar a sustentabilidade das associações. O projeto está orçado em $210 mil. O Fundo de Apoio Associativo, ora lançado, tem dentre vários objetivos melhorar e consolidar o papel do setor privado na promoção da melhoria do ambiente de negócios para o crescimento empresarial. O fundo é destinado para aquelas associações membros da CTA. Nesta fase 1, em que vamos atender 6 associações do nível nacional e 3 CEPs ao nível nacional, subdividido da seguinte forma: um CEP por região e 2 associações por região. Então queremos iniciar o processo de relançamento do movimento associativo com olhos postos para esta componente que possa, portanto, merecer valiosos contributos de todos os empresários. As associações filiadas CTA interessadas no acesso ao financiamento devem apresentar projetos com a duração máxima de 12 meses, com orçamentos equivalentes a $20 mil e $30 mil para os conselhos empresariais provinciais. Este movimento vai também, portanto, aumentar aquilo que é o desempenho das nossas associações e capacitar as nossas associações e os CEPs, tanto para poderem aceder a desenhar projetos que possam trazer fundos, mas também projetos que possam trazer uma forma mais exemplar de trazer patrocínios para a atuação do nosso movimento associativo empresarial. Sabe-se que a avaliação das propostas das associações e conselhos empresariais provinciais serão recebidas até dia 1 de agosto e os resultados anunciados no dia 3 do mesmo mês. Há incumprimento da lei nos processos de reassentamento na exploração do carvão em Tete e do gás natural em Palma. Quem o diz é a Ordem dos Advogados, que tem recebido denúncias sobre algumas irregularidades. Entre as irregularidades nos projetos de exploração dos recursos estão o não reassentamento das comunidades próximas, piores condições de vida às famílias reassentadas, o que, na opinião da Ordem dos Advogados, é um atentado aos direitos humanos e violação à lei. A Ordem diz estar a processar algumas companhias que não respeitam a legislação moçambicana. Temos estado a intentar ações judiciais contra estas empresas e contra o Estado, no sentido de garantir que estas comunidades possam ter os seus direitos devidamente protegidos e salvaguardados. Esta quinta-feira, a Ordem dos Advogados organizou um seminário com o tema Reassentamentos, Direitos sobre a Terra e Segurança Alimentar das Comunidades Afetadas pelos Grandes Investimentos. O objetivo é encontrar saída à violação da lei e dos direitos humanos nos projetos de exploração de recursos naturais. Representantes de comunidades abrangidas por grandes projetos revelam não haver clareza nos processos de compensação quando há transferências. O ProSavana, projeto ligado ao setor da agricultura, é um dos apontados nestas irregularidades. Estamos primeiro receosos, não é? Por falta da clareza e as dificuldades que nós estamos a supor de que vamos enfrentar é a perda das terras. A nível de ProSavana é um programa do governo que foi desenhado em 2009, mas percebemos que faltou da evidência da insegurança a nível dos camponeses.
não houve um diálogo direto à escutação pública diretamente antes do programa. Em Moçambique, tende a aumentar projetos de exploração de recursos, com destaque para o carvão mineral, o gás natural, entre outros, o que gera impacto na vida das comunidades. A estabilidade do metical, o aumento do poder de compra e a celebração do fim do Ramadão são fatores que aumentaram o movimento de viagens na última semana em 10%, comparativamente ao igual período do ano passado. Esta informação foi avançada hoje no habitual balanço do Serviço Nacional de Migração. O balanço do Serviço Nacional de Migração, referente à última semana, destaca o aumento do movimento migratório em todos os postos de travessia do país. O Serviço Nacional de Migração registrou durante o período em análise um aumento do movimento migratório em cerca de 10% a nível dos nossos postos de travessia de todo o país. Este número, em termos concretos, estamos a falar em cerca de 97.186 viajantes contra 88.078 de igual período no ano de 2016. 3 fatores estão na causa deste aumento. A estabilização relativa do metical face à moeda estrangeira, neste caso concreto o dólar e o rand. Temos também a questão do aumento do poder de compra da própria população, uma vez que isto acontece num período em que estamos na época do final do mês e ainda a questão das festividades ou preparação das festividades do Eid. O Serviço Nacional de Migração dá conta também de 57 cidadãos estrangeiros recusados de entrar no país por irregularidades. Na sua maioria foram recusados por porte de vistos falsos, supostamente emitidos em Addis Abeba e Jacarta. Estamos a falar de 36, 20 foram recusados por falta de visto e falta de clareza quanto aos motivos da vinda ao país e um foi recusado por falta de passaporte. Quanto à fiscalização, o Senam apurou a irregularidade de 34 estrangeiros em relação à caducidade do DIR, a imigração clandestina e a falta de comunicação quanto à mudança do local de trabalho. O Jornal da Noite é a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. A maior prova do calendário do basquetebol do país ao nível dos séniores femininos joga-se na STV. De 29 de junho a 8 de julho, 5 equipas lutam pelo mais cobiçado título nacional e discutem o acesso às competições da FIBA África. As melhores jogadas, o espetáculo e muita animação irão marcar o Campeonato Nacional do Basquetebol Sénior Feminino. As estrelas da Seleção Nacional de Basquetebol desfilam na STV Notícias. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este o momento ideal para atribuir autonomia aos províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui.
jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta às notícias no jornal e vamos, a esta altura, olhar para o desporto. O Ferroviário da Beira, que neste sábado recebe o Etoile da Tunísia, diz-se preparado e ciente das suas obrigações, passam por vencer a partida e poder assim acelerar ainda, ou melhor, acalentar ainda as esperanças de seguir para a próxima fase na competição, neste caso na Liga dos Campeões Africanos em Futebol. O treinador e jogadores do Clube Ferroviário da Beira preparam-se a todo vapor para enfrentar, depois de amanhã, o Etoile da Tunísia, numa partida referente à 5ª jornada da Liga dos Campeões. Só uma vitória interessa a equipa moçambicana para poder continuar com fortes esperanças para seguir a outra fase da competição. O novo treinador diz que tem consciência que será um jogo muito difícil. Mas é em nossa casa. Nós queremos ganhar, ganhando é que temos possibilidades de continuar, não ganhando temos que fazer contas, portanto a nossa postura tem que ser uma postura positiva para que as coisas também corram positivamente. O Rogério Gonçalves diz que está feliz com a reação dos jogadores nos treinos. Na minha opinião, eu vejo já se vê que as ideias estão a passar, que eles estão a assimilar, têm sido fantásticos. A forma como me receberam, como acatam as minhas ideias, como a entrega que têm tido aos treinos, tem sido fantástico. Eu neste momento só posso elogiar a forma como foi recebido e a forma como é que eles também têm desempenhado o seu papel. Muito bem. Os jogadores estão também cientes que terão pela frente um adversário de um nível mais elevado, mas garantem que lutarão para conquistar os 3 pontos em disputa. E espera-se um jogo extremamente difícil, pois acredito que eles virão para cá para dificultar-nos. E na situação em que eles se encontram, acho que precisam apenas de um ponto que é para passar à fase seguinte. Mas estamos a trabalhar no sentido de ganhar no jogo, que vencendo os 3 pontos ainda podemos sonhar com a qualificação à fase seguinte. Tanto o treinador, assim como os jogadores, pediram o apoio incondicional do público, mesmo nos momentos mais difíceis da partida. O pedido que eu faço é que nos apoiem, que tenham consciência que é um jogo difícil, que tenham consciência que nós queremos dar o nosso melhor, nós temos consciência que estamos neste momento a representar o futebol moçambicano e assumimos essa responsabilidade. Queremos fazer o melhor jogo possível, queremos dignificar ao máximo o futebol moçambicano e com o apoio do público mais fácil se torna. E estou em crer que são criadas todas as condições para vencermos este jogo e gostaria de pedir que todos os adeptos, a massa associativa, para que afluam em maior número no sábado e que sejam puxar por nós do primeiro ao último minuto. Obrigado.
As declarações de Nelson Santos podem não mais ser vistas até ao final desta época. É que o treinador do Costa do Sol diz que não vai voltar a se dirigir à imprensa para preservar a sua imagem. Artur Faria, diretor desportivo do clube, minimiza o facto e diz que o clube sempre estará aberto para dar informações à imprensa. A medida começou a ser implementada esta quinta-feira. Contra todas as expectativas, a nossa reportagem foi surpreendida pela decisão, que foi extensiva aos jogadores que igualmente foram proibidos de conceder entrevistas. Artur Faria, diretor desportivo do Costa do Sol, minimiza a atitude e diz que a imprensa terá informações mesmo que os treinadores e jogadores não queiram falar. Os jogadores não querem falar, cada um é responsável pela sua decisão. Se não querem falar, não querem falar. Nós não vamos obrigar ninguém a prestar qualquer comunicado ou a prestar qualquer declaração à comunicação social. Se o treinador acha que não deve falar, não vai falar. Nós teremos sempre aqui para dar a cara, teremos aqui para conversar com as pessoas. Nós somos um clube completamente aberto, um clube democrata, e estamos abertos a todo e qualquer tipo de meio de comunicação social. Quanto ao jogo da próxima jornada, frente ao Xingal, Artur Faria diz que a equipa está motivada para vencer. A imagem que vamos passar no sábado será a imagem do verdadeiro Costa do Sol, aquele Costa do Sol ambicioso, com os objetivos bem definidos e sempre à procura dos 3 pontos que nos garantam o sucesso. À entrada da 19ª jornada, o Costa do Sol está na 2ª posição, com 34 pontos, menos 2 que o líder, a União Desportiva do Songo. Por seu turno, o Xingal ocupa a 12ª posição com 20 pontos. O jogo entre o Costa do Sol e o Xingal de Tete terá transmissão direta sábado, a partir das 15 horas, na STV Notícias. O Machaquén está focado na vitória este domingo, diante da Associação Desportiva de Macuacua, num dos jogos da 19ª jornada do Moçambola Zap 2017. Alegria e boa disposição marcaram o treino dos tricolores nesta quinta-feira. No seio dos jogadores reina muito otimismo, até porque vencer é a palavra de ordem. O espírito do grupo está muito bom, estamos a preparar o jogo como o último, como uma final, e estamos preparados. E sem esquecer que estamos a respeitar o adversário. Cada jogo para nós é uma final. Sempre vamos para uma batalha consciente que devemos dar tudo para conseguir 3 pontos, principalmente quando estamos em casa. Né? Na primeira volta ganhamos o jogo, mas isso não quer dizer nada, porque eles também tiveram um novo treinador, tiveram muitas mudanças, a equipe está moralizada. Vamos encarar o jogo como temos encarado os outros. Antoninho Muxanga, treinador do Machaquén, diz que a equipa está 100% para esta partida. O técnico reconhece o poderio do seu adversário, mas espera vencer a equipa de Gaza. Era um jogo difícil, mas pronto, só nós é que podemos traduzir fácil, se que seja fácil, se estivermos no dia assim e aproveitar as mínimas chances que possam aparecer, porque sei como é que joga o Macuacua, uma equipa muito fechada, muito aguerrida. Nesta altura, o Machaquén ocupa a 11ª posição com 20 pontos. Enquanto isso, a Associação Desportiva de Macuacua está na última posição com 15 pontos. Esta partida terá lugar domingo no Estádio Nacional de Zimpeto e terá transmissão direta na STV Notícias. Já o 1º de maio de Quilmane desloca-se a Chimoio, onde vai defrontar o Teste África, em partida também a contar para a 19ª jornada do Moçambola Zap. O técnico adjunto Ernesto Fumo diz que a sua coletividade vai a Chimoio com o objetivo de arrancar os 3 pontos. Na segunda e terceira jornadas da segunda volta do Moçambola Zap, o 1º de maio de Quilmane somou 2 derrotas na tabela classificativa. A primeira derrota foi com Chibuto e a segunda foi com Ferro Verde Nacala. O que é preciso melhorar neste momento a nível do 1º de maio? Eu acho que em alguns momentos temos cometido muitos erros individuais, não erros estruturais, mas do ponto de vista individual. Acho que temos sido bastante penalizados por isso, mas já há que trabalhar, o que temos que fazer é trabalhar para poder melhorar e elevar os índices.
de confiança, os índices de concentração dos jogadores. Se for a ver, a maior parte dos jogos perdemos de uma forma, quer dizer, nem devíamos por aquilo que a equipe faz ou por aquilo que a equipe produz. E no decurso da quarta jornada, os operários vão deslocar-se a Chimoio para medir forças com o Test África. Ernesto Fumo, técnico adjunto, diz que a sua coletividade vai a Chimoio com o objetivo de levar os 3 pontos. Próxima jornada jogamos no Chimoio com o Test África, um adversário difícil, e por aquilo que são os objetivos nossos, e o Test África é um adversário direto. Vai ser mais um jogo difícil, mas vamos para lá com intenções de vencer o jogo. Respeitamos o Test África, é um grande clube, é uma equipe muito difícil, sobretudo no seu reduto, mas vamos para lá com o objetivo de ganhar. Mas repito, respeitamos o Test África, o fato de irmos para lá, querer ganhar, significa que não temos respeito, respeitamos o Test África, mas vamos lá com o objetivo de ganhar. Queremos somar mais pontos e poder subir na tabela classificativa. Neste momento, o 1º de maio de Climane está na 13ª posição com 18 pontos. Já o Test África de Chimoio, também com 18 pontos, ocupa a 14ª posição. Agora o basquetebol, o Ferroviário da Beira iniciou a defesa do título de campeão nacional em séniores femininos da modalidade com uma vitória sobre a sua homónima da Beira, tanto de Maputo, com uma boa organização defensiva e ofensiva. As locomotivas da capital venceram por expressivos 78-48 pontos. Com um jogo claramente superior às suas adversárias, as locomotivas da capital do país venceram de forma tranquila e convincente no arranque do Nacional em seniores femininos. Com o 5 base, onde se destacou Délia Mafanella no primeiro período, a equipa desestabilizou as visitantes, que até entraram pressionantes. O fim do primeiro período mostrava o placar de 24-14, a melhor para as da capital. O segundo período serviu para o Ferroviário de Maputo alavancar ainda mais a sua superioridade, apostando nesta fase de jogo, nos lances triplos. Onélia Mutombeni, Odélia Mafanella e Anabela Cossa se destacavam. As visitantes forçavam jogadas de penetração à zona interior, muitas vezes bem anuladas pela base do Ferroviário de Maputo. Foi-se ao intervalo com o resultado de 44-23. Na retoma da segunda parte, o mais do mesmo. Pressão das visitantes, rechaçada por uma boa organização defensiva da equipa da capital do país. E a seguir, o domínio do jogo com transições ofensivas muito rápidas e aposta nos lances a meia distância, com os tiros a saírem quase sempre certeiros. Com o jogo controlado, Gerson Novella promoveu a rodagem das jogadoras que trazia no banco. O jogo chega ao fim deste terceiro período, com o marcador a indicar 64-32. Jogou-se o último período, já com um resultado confortável, e Dulce Mazvaia, do Ferroviário de Maputo, aproveitou para se destacar, e do lado das locomotivas do Chiveve, Yolanda Francisco se mostrava muito inconformada, mas as suas investidas não foram suficientes para inverter o resultado, que terminaria em 78-44. No fim, os técnicos fizeram as suas leituras em relação à jornada inaugural. É preciso melhorar alguns aspectos que hoje achamos que foram negativos. O nosso jogo exterior não esteve tão bem como normalmente costuma estar e vamos tentar corrigir isso nos próximos jogos. Falta de ritmo. Eu acho que a equipa veio com pouco jogo nas pernas, mas aquilo que nós trabalhamos deu para perceber que a equipa ao longo do campeonato vai evoluir. É para esquecer esse jogo, temos que pensar no jogo da manhã e penso que a equipa vai responder bem. Ferroviário de Maputo vence o Ferroviário da Beira. Tanto os locomotivas da capital e o Costa do Sol, vice-campeão, são os principais candidatos e a conquista do Campeonato Nacional de Basquetebol prova que arrancou esta quinta-feira. As duas equipas têm dominado o panorama do basquetebol feminino nos últimos anos. Tem sido este o desfecho das competições internas nos últimos anos, com o Ferroviário de Maputo a celebrar a conquista de títulos. Desde 2014, a altura em que destronou a extinta equipa da Liga Muçulmana, o Ferroviário de Maputo assumiu-se como a equipe mais forte do panorama do basquetebol feminino. À entrada deste campeonato nacional de basquetebol, as locomotivas partem como principais candidatas à conquista da prova. Aliás, as campeãs nacionais procuram conquistar o tetra, sendo que para tal contam com um naipe de jogadoras de seleção nacional.
Nosso nível no ferroviário, a alta competição não é para brincadeiras, investimos muito e tem que ser respeitado. Acho que a prova devia acabar em playoffs, que é para dar não só melhor qualidade à prova, mais disputa e haver um campeão justo. Quebrar a hegemonia do Ferroviário de Maputo e finalmente conquistar o tão almejado título, objetivo traçado desde a concentração neste clube de algumas estrelas que fizeram parte do Desportivo e Liga Desportiva, campeões africanos com Nazir Saleh. Este é o objetivo do Costa do Sol, equipa que nos últimos 2 anos perdeu nos confrontos com as locomotivas. Com uma equipa composta por jogadoras experientes e novos valores que têm sido lançados por Diolinda Angolela, o Costa do Sol é um sério candidato à conquista do campeonato nacional. Já tivemos umas atividades, já pude comatar, penso eu que estamos no caminho certo e vou fazer questão de maximizar esse lado também. Quarta classificada no último campeonato nacional, a Politécnica surge nesta prova como uma equipe que vai procurar dificultar a ação do Ferroviário de Maputo e Costa do Sol. Mas para tal terá que superar as exibições que teve na Engen Maputo Basket, prova na qual ficou em 4º lugar. As universitárias apresentam uma equipe jovem e composta por jogadoras com potencial, mas que tardam em afirmar-se. Muito aquém daquilo que é o Ferroviário A e o Costa do Sol e até o próprio Ferroviário B, pela classificação que tivemos no campeonato, mas eu acredito que temos uma equipe que pode chegar lá. Na outra linha surgem os renovados Machacan, 3º classificado no último campeonato nacional, e Ferroviário da Beira, conjunto que projeta o futuro. São 2 equipas que pretendem melhorar a sua classificação na prova. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Ora bem, a capital do país, Maputo, terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 14 de mínima, 25 também de máxima para Inhambane e 15 de mínima. Já no centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Teremos uma máxima no Chimoio de 24 graus e uma mínima de 14. Teremos na Beira uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Norte do país, 20 de máxima para Lixinga e 12 de mínima, 29 graus de máxima para Pemba e 19 de mínima, e Nampula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Até já!